Os brasileiros estão ocupando as ruas para expressar o seu descontentamento. Descontentamento com os serviços, a qualidade dos serviços públicos, das políticas públicas, da classe política e uma pauta mais ampla, inclusive, questão de impunidade, código penal, vários motivos que levam a população às ruas. E aqui no Senado Federal o tema tem sido motivo de reflexão. Nós conversamos agora com o senador Sérgio Souza sobre esse assunto. Nós estamos vivendo, no mínimo, um momento histórico, né, senador? Será que começa aqui uma nova forma de diálogo e de fazer política com a sociedade? Olá a todos. Tânia, eu sou de uma geração que viveu os anos 80, que teve a oportunidade de buscar perante o Congresso uma Constituição cidadã, uma Constituição com direitos e garantias individuais e coletivas, eleições diretas. Eu tive a oportunidade de votar para presidente da República ali em 89. Não ajudei porque naquele momento eu não votei para o Collor, mas eu vi essa movimentação toda. E também tive a oportunidade de ser um cara pintada, de ser um daqueles que estavam nos movimentos que estava recém experimentando uma democracia, uma redemocratização, apenas 2, 3 anos pós-Constituição, que trouxe todos esses direitos ao cidadão, né, tanto que é apelidada de Constituição Cidadã, e não ficou contente, não se deu por satisfeito e quis depor o presidente. Então você veja, o Brasil, naquele momento, ele era até mais politizado, né? O povo brasileiro, ele vinha de uma ação muito forte. E o próximo presidente, ele teve que pensar o Brasil um pouco diferente, né? Veio a estabilidade econômica, uma moeda forte, veio aí o fim da inflação, ou o controle inflacionário. Os presidentes que vieram na sequência também controlaram a inflação, a moeda, a economia. Só que ficaram longe do cidadão. E o cidadão, cada vez mais, ele foi ficando descrente com os governos, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com o próprio Judiciário. Uma pesquisa feita pelo Datafolha essa semana com os paulistanos mostra isso, a descrença do cidadão nos poderes constituídos no Brasil. E chegou um momento que está acontecendo aquilo que ninguém imaginava que poderia acontecer. Parecia assim que o povo brasileiro estava alheio a tudo aquilo que acontece com o seu país. De repente, não. De repente você vê que começa com uma manifestação com relação ao aumento da tarifa do transporte coletivo, mas o cidadão ele fala assim, ó, tudo bem, eu não sou usuário de transporte coletivo, mas eu sou usuário das vias públicas que eu ando com o meu carro ali. E eu gasto 2, 3 horas. Mas eu sou usuário do sistema de saúde, educacional, e não estou contente. Eu tenho acompanhado a burocracia, a corrupção no país, e não concordo. Eu vejo pelos telejornais, leio a imprensa ou a mídia nacional, acompanho as redes sociais e vejo que ali o cidadão não está contente com o Brasil da forma como está. Mas não tinha saído às ruas. E aí causou um espanto em todos, sem exceção, nos mais altos escalões do governo, do Congresso. E agora nós temos que ouvir muito e saber interpretar. E dar uma resposta. Por exemplo, o Congresso está fazendo a sua parte? O Congresso está pautando aquilo que está votando de acordo com as necessidades do cidadão? A reforma política andou? O cidadão vota no partido ou vota no candidato? O cidadão, quando ele vota influenciado pelo momento eleitoral ou é uma análise que ele faz da vida do candidato de anos, da sua postura perante a sociedade? Mas o instrumento que faz ele votar pela campanha eleitoral, que é as mídias, o rádio e a televisão, ele é permitido pela própria legislação. Então nós temos que rever um pouco este país. Eu acho que está no momento, 25 anos de Constituição, é o momento de a gente fazer uma reflexão e uma análise do que é que precisa mudar. Nesse momento do movimento que a gente vê nas ruas, que nós estamos vivendo, há um repúdio com relação à classe política e mesmo aos partidos políticos. Mas por exemplo, nós votamos aqui no Senado Federal a manutenção temporariamente da forma como se distribui o Fundo de Participação dos Estados. Nós estamos vendo as reivindicações por qualidade de serviço público. Isso tem uma ligação direta com a qualidade do serviço, uma vez que nós estamos falando de recursos para os estados.
será que esse movimento, sem o entendimento de que tem que, em algum momento, ter uma articulação entre o seu desejo e a realização dele, passar de ter nos partidos políticos e nos parlamentares, por exemplo, nos políticos, uma ponte nessa articulação? O senhor acha que sem esse entendimento vai ser possível a realização dessas reivindicações? Porque a votação da FPE, por exemplo, não suscitou nenhuma manifestação, embora haja uma ligação direta entre recurso de estados e municípios e a realização de políticas públicas de boa qualidade. O FPE, o que nós estamos fazendo é só dizendo, olha, vai um pouco mais para aquele estado, um pouco menos para esse. Ele não aumenta, porque a base do FPE é o imposto de renda e o IPI. Mas essa é uma reflexão que nós devemos fazer. Qual que é a reivindicação da população? Quer melhor qualidade de vida, quer maior mobilidade urbana, quer ensino, quer saúde. Tá, mas para você dar isso tudo, o que você precisa? Você precisa de impostos, precisa de dinheiro. Por um outro lado, há o questionamento da população das altas taxas de impostos cobrados no Brasil. Nós chamamos de custo Brasil, né? O cidadão ele parou e percebeu. Por que o meu eletrodoméstico ele é muito mais caro do que o eletrodoméstico que é vendido na Europa, nos Estados Unidos, e muitos deles são fabricados na China? Ou o meu veículo que eu tive a oportunidade de adquirir, o cidadão pensa assim, por que ele é o dobro do preço do que aquele que é vendido na Europa ou nos Estados Unidos? E imagine que esses são os continentes, são os países caros do mundo, né? Porque são países tidos como de primeiro mundo, onde teria que ter um custo de vida maior. Ele acabou percebendo isso, mas o que está por trás de tudo isso? Precisa de mais impostos para dar um serviço com mais qualidade? Não. Está por trás disso uma burocracia muito grande. E essa burocracia gera o quê? Corrupção. Está por trás disso um modelo de modais de transportes que foi deixado de lado no Brasil nos últimos 50 anos, que é o hidroviário, que é o ferroviário, ficou abandonado. Nós tínhamos mais ferrovia na década de 30 no Brasil do que nós temos hoje. Então faz com que o modelo optado nas últimas décadas, que é o rodoviário, se torne mais caro. Então, se é mais caro para você transportar, para você produzir, vai chegar mais caro na mesa do cidadão. Ou vai ficar, quando é para exportação, menos dinheiro dentro do Brasil. Isso faz com que o Brasil seja mais caro do que o restante do mundo. Então, nós precisamos melhorar isso. Agora, o que fazer para melhorar isso? Nós temos que fazer a reforma tributária, a reforma política, nós temos que pegar os recursos públicos e investir de forma adequada, temos que extirpar a corrupção, temos que diminuir a burocracia. Então, nós precisamos fazer. Agora, como fazer isso? É através do Congresso Nacional. Agora, o Congresso Nacional, ele está até, de certa forma, engessado. Ele é muito pautado pelo Poder Executivo. No momento em que o Poder Executivo é quem dita as regras no Congresso, com as medidas provisórias que têm prazos e assim por diante. Eu acho que nós estamos passando por um momento ímpar no Brasil, que são essas manifestações que estão dizendo alguma coisa aos parlamentares, ao Poder Executivo e também ao Poder Judiciário. E não podemos de forma alguma não saber ouvir. Temos que ouvir e temos que dar uma resposta, que é a resposta que a sociedade espera. O diálogo, né? Como estabelecer o diálogo com essa... Porque são movimentos também difíceis de dialogar com eles, uma vez que eles chamam hoje em dia horizontalizados, né? Eles não geram grandes lideranças, não está personalizada essa liderança num agente ou dois, né? Olha, eu diria assim... Precisa se organizar. Difusa, precisa. Sem liderança. Eu acho que a pauta até está difusa, mas a meta da sociedade é um pouco de cada coisa, né? Quer melhorar um pouco mais a sua vida, o mundo em que vive. Mas pode escolher alguns e pedir uma audiência no Congresso Nacional, com o governo federal, com o Poder Judiciário e levar as suas bandeiras, as suas reivindicações. O Congresso Nacional pode pegar tudo aquilo que está aqui por anos, décadas talvez, nas gavetas do Congresso, colocar em cima da mesa e vamos ver o que a sociedade tem que interessa que nós não conseguimos fazer andar e vamos fazer andar. Vamos tornar o Brasil mais eficiente, vamos tornar o Brasil mais para os brasileiros. Eu acho que nós podemos fazer isso. E a leitura que temos que tirar desses movimentos sociais e dos movimentos que são feitos pelas redes sociais e que saem às ruas é justamente isso. Há um descontentamento geral. Do quê? De tudo. Do que tudo. Tudo aquilo que o cidadão percebe no dia a dia da sua vida que não consegue ser bom para ele. Aquele cidadão
que sai às 4 da manhã para chegar no trabalho às 8, e que no retorno para sua casa não é diferente, ele perde maior parte do seu tempo dentro de um ônibus ou preso num trânsito, quanto que custa isso para ele, para sua família? Poderia estar fazendo outra coisa, né? Com certeza, senador. Obrigada pela sua participação aqui. Terminamos então com esse otimismo. Tomara mesmo que essa crise gere bons resultados para todos nós. Não tenho dúvida. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode entrar em contato conosco por ligação gratuita no 0800 61 2211 ou acessando www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.